Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale. Após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de março, e Bovespa terminou o pregão com queda de 0,72%, não conseguindo dar uma confirmação para esse candle de indefinição, que seria a superação da máxima desse candle, conforme comentado na última videoanálise. A semana terminou com a queda aí de 2,67%, perdendo bastante força depois da boa semana passada. Então o que nós tivemos, inclusive mencionamos nesses dois pregões, foram altas mais acentuadas, alta forte, mas de ativos que tinham um cenário gráfico bem negativo. Então ativos que vinham com a tendência de baixa bem definida para baixo, um pouco mais esticada, esses ativos tiveram um repique de alta. E os ativos que julgamos aí com o cenário mais apontando para cima, esses ativos perderam força. Inclusive geramos operações de compra de alguns desses ativos, e esses ativos perderam força. Temos também outros ativos que estão aguardando por alguma situação de compra, já tinha planejado a entrada na superação de um determinado valor, mas esses ativos, em vez de romper resistência, estão rompendo suporte. Então nesse momento, apesar de ter essa chance de repique de alta, e ainda existe essa possibilidade do Ibov gerar aqui um repique de alta antes mesmo de voltar para a faixa de 56 mil pontos, o cenário de maneira geral vai se deteriorando, principalmente até dos ativos que vinham bem. PETR4 no pregão de hoje apresentou, pregão dessa sexta-feira, apresentou uma queda de 1,5%, um candle de reversão chamado de Dark Cloud Cover ou nuvem negra. É um ativo que anulou a tendência de baixa, está testando um ponto importante de resistência, conseguiu fechar acima de 19,30, mas não confirmou esse fechamento acima de 19,30. O fato geral é que a semana até foi boa, fechou com alta de 3,92%, mas o cenário gráfico dessa ação, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico mensal, e juntando que ainda no gráfico diário não existe uma tendência de alta definida, então a ação neste momento não apresenta um cenário que atenda aos meus critérios de entrada para se pensar em ponta compradora de curto prazo ou mesmo de médio prazo em cima da Petro. Seu próximo suporte, se ela vier a ter algum movimento aqui de baixa, a perda da mínima de sexta-feira, que é aqui na faixa dos 19,01, ampliaria uma chance de ter um movimento aqui de queda, e em termos de suporte mais importante, por volta de 18,27 a 18,05. Suporte intermediário, que vai ser um fundo aqui no G60, na casa dos R$ 18,60. Vale 5 na semana terminou em queda de 3,25%. É um ativo que, depois que gerou esse grande movimento de alta, com a gente esperando um sinal de entrada aqui nessa região, nada de acontecer, a ação vem novamente com a sua característica desse movimento. Todas as semanas não conseguem, a semana presente, a semana atual, não consegue superar a máxima da semana anterior. Característica marcante nesse movimento de baixa da ação, e só vem perdendo suporte, perdeu 37,39, perdeu 34,50, enfim, anulou tendência de alta, já é um ativo com tendência indefinida de médio prazo, voltando para a região, devolvendo praticamente tudo que subiu aqui em 4 meses, em 3 meses está devolvendo praticamente tudo. É um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo, com dificuldade na região de resistência de R$ 33,66 a R$ 34. Tentou subir na sexta e terminou ainda fechando em queda de 0,12%. Então é um ativo onde seus principais suportes estão aqui nos 33,06 a 32,99. Abaixo disso, teríamos ali um suporte mais perto dos R$ 32, seria o próximo suporte mais importante para a Vale 5. Então é um ativo também que a gente não vê nesse momento uma chance de ponta compradora de curto prazo ou mesmo de médio prazo na Vale. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Grande abraço e uma excelente semana a todos, até a nossa próxima videoanálise.